Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Mas no mínimo, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, professor Norman Finkelstein. O professor Finkelstein é especialista no conflito Israel-Palestina. Seu livro mais famoso é Gaza, um inquérito sobre seu martírio. E seu lançamento mais recente é Vou Queimar Essa Ponte Quando Chegar Lá, Pensamentos Heréticos sobre Política de Identidade, Cultura do Cancelamento e Liberdade Acadêmica, com recomendações de Cornel West e Noam Chomsky. Professor Finkelstein, bem-vindo de volta à Índia e à Esquerda Global. Obrigado por me receberem. Gostaria de começar falando sobre sua recente entrevista com Piers Morgan. Perto do final, você falou sobre a assistência humanitária que está sendo realizada com a ajuda dos Estados Unidos e de Israel. Você disse que eles estão organizando isso, no fim das contas, para encontrar uma desculpa para massacrar as pessoas que recorreriam a essa ajuda. Agora, estamos vendo relatos sobre a ajuda humanitária em Gaza, com notícias de que eles massacraram, supostamente, 32 pessoas, e agora dizem que isso não é verdade. Você pode comentar como conseguiu prever com tanta precisão que isso aconteceria? Vamos começar do início. Não havia necessidade de uma fundação humanitária para Gaza, a GHF. Não havia problema na distribuição de ajuda em Gaza. Havia centenas de caminhões do lado de fora de Gaza, esperando para entrar. Não faltavam suprimentos. E sempre que Israel queria distribuir ajuda, conseguia fazê-lo facilmente. Então vamos pegar dois exemplos. No final de março de 2024, a Corte Internacional de Justiça indicou algumas medidas provisórias porque havia uma fome severa se aproximando em Gaza. Depois, em 1º de abril, você vai se lembrar, e seus ouvintes vão se lembrar, quando Israel matou membros da Cozinha Central de Alimentos em Gaza. Quando mataram aqueles membros da Cozinha Central de Alimentos, houve uma enorme comoção internacional porque eles eram ocidentais. Então as vidas deles contam. Naquele momento, Israel soube que teria que permitir a entrada de ajuda. Tudo correu bem. Ajuda humanitária, comida, remédios, tudo foi distribuído sem problemas. Depois, quando houve a troca de prisioneiros, ordenada por Trump, foi ordenada em 15 de janeiro de 2025 e começou em 19 de janeiro. Você deve se lembrar que parte disso primeiro deveria acontecer em 3 fases. E a primeira fase era permitir a entrada de ajuda humanitária. A ajuda humanitária foi distribuída sem problemas, porque os Estados Unidos disseram: vocês vão ter que permitir a entrada de ajuda humanitária. Não houve problema na distribuição. There was no problem with distribution. Israel tinha dois objetivos. Primeiro, por décadas, quis se livrar da UNRWA, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, porque a UNRWA era a personificação institucional da questão dos palestinos como refugiados. E eles queriam transformar uma questão de refugiados em um problema humanitário. Assim, seriam apenas pessoas passando fome. Você precisa alimentá-las, em vez de refugiados que têm direito de retornar para sua terra natal. Então eles vêm fabricando histórias sobre a UNRWA há décadas, tentando acabar com ela. E os israelenses são como qualquer elite hábil e competente. Toda crise, como você sabe, que você estuda chinês, isso costumava ser um clichê por aqui. Não tenho certeza se isso é verdade. Só estou dizendo que é um clichê afirmar que o mesmo caractere chinês para crise é o mesmo caractere para oportunidade. Era isso que costumavam dizer. E então eles viram a crise de 7 de outubro como uma oportunidade. A primeira oportunidade era, de uma vez por todas, resolver a questão de Gaza. Mas então, como você sabe, as oportunidades começaram a crescer. Resolver a questão do Hezbollah,
resolver a questão do Irã, resolver a questão da Cisjordânia. Eles viram muitas oportunidades, e uma das oportunidades que eles enxergaram foi resolver a questão da UNRWA, acabar com a UNRWA. Então eles inventaram todas essas histórias sobre membros da UNRWA estarem envolvidos em 7 de outubro. Suponho que havia alguns. Sabe, adivinha? Militantes do Hamas também precisam de empregos diurnos. Então tenho certeza de que 1, 2, 3, acho que o número era de 3 a 5, não me lembro, de 30 mil, 3 a 5 estariam supostamente envolvidos. É tudo muito nebuloso sobre o que aconteceu. O chefe da UNRWA, Philippe Lazzarini, acho que demitiu 5 pessoas, mas os motivos exatos são desconhecidos. De qualquer forma, isso é totalmente irrelevante. Em todo caso, agora o objetivo deles era focar em acabar com a UNRWA. E agora querem substituí-la pela Fundação Humanitária de Gaza, a GHF. Estava óbvio o que eles estavam fazendo. Eles não tinham centros de distribuição no norte. Isso significa que se você está no norte, se ficar, vai morrer de fome. Ponto final. Eles tinham 1 no centro de Gaza e 3 no sul. Então todo mundo vai se mudar para o sul, certo? Agora você já sabe o que vai acontecer. Gaza já era um dos lugares mais densamente povoados do mundo, na véspera de 7 de outubro. Agora você vai ter 2,1 milhões ou 2,3 milhões de pessoas, já entre as mais densamente povoadas do mundo, em 20% de Gaza. A Organização das Nações Unidas estimou recentemente que 630 mil pessoas foram deslocadas desde 2 de março, quando o cessar-fogo foi desfeito. Então você vai ter equipes de seres humanos desesperadamente famintos convergindo para 3 centros de distribuição de alimentos. Então você sabe o que vai acontecer. Vai haver tumultos. São tumultos calculados e orquestrados. Exatamente o que aconteceu no ano passado, no que foi chamado de Massacre da Farinha, quando os palestinos famintos correram para o caminhão. Soldados israelenses disseram: "Nós nos sentimos ameaçados", e massacraram a população faminta de Gaza. Na verdade, sinto que a descrição mais direta veio de todos os lugares do Financial Times. E o Financial Times deixou muito claro o que estava acontecendo. Disse que estão montando um agrupamento de centros de distribuição no sul e disseram, cito, muito perto da fronteira egípcia. E então citaram Smotrich, do gabinete israelense, dizendo que o objetivo desta atual ofensiva militar em Gaza é se livrar de todos os expulsar. Expulsem todos eles. Então era totalmente previsível o que iria acontecer. 3 centros de distribuição, 2,3 milhões de pessoas convergindo para eles. Depois, alguns tiros de advertência dos israelenses. Criam-se os tumultos, depois os massacres, depois outro massacre, depois mais um massacre, mais tumulto, mais confusão. E então empurram todos para o Sinai. Como eu sabia, eu conheço meu povo. Eu sei exatamente o que eles tinham em mente. Era perfeitamente óbvio. No entanto, percebi, se posso comentar, que quando fiz essa previsão tão previsível no programa do Piers Morgan, quando apareci com o ex-historiador Benny Morris, notei que Piers Morgan estava me ouvindo com muita atenção. E dava para ver que ele estava processando a informação. E eu acho que ele pensou, faz sentido. Sim, é óbvio quando você conhece a história. Mesmo conhecendo apenas a história recente, como aconteceu com o programa do Piers Morgan, eu voltei a 1948. Porque durante a Guerra de 1948, que começa aproximadamente em novembro de 1947, com a aprovação da Resolução 181 da Assembleia Geral da ONU, ela começa como uma guerra civil. Os países árabes ainda não estavam envolvidos. E, na verdade, a guerra civil, se você ler Benny Morris com atenção, provavelmente teria se acalmado muito rapidamente. Mas surge outra crise, outra oportunidade. Então os israelenses intensificaram seus ataques retaliatórios para criar uma espiral ascendente de caos e destruição, para que pudessem usar essa oportunidade para resolver a questão da Palestina dentro das fronteiras do Estado de Israel.
E então, em outubro de 1948, Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, disse famosamente: agora só há uma função para os árabes na terra de Israel. For the Arabs in the land of Israel, that is to flee. There's only one function. Ou seja, fugir. Agora só resta uma função: fugir. E chegando a outubro de 1948, os massacres no que se tornou o Estado de Israel começam a se intensificar cada vez mais, porque eles queriam, naquele momento, resolver de uma vez por todas a questão dos árabes em Israel. Eu disse que agora estamos nesse ponto em Gaza, na intensificação dos massacres, para de uma vez por todas resolver essa questão. E se você quer saber minha opinião, não posso provar isso. Algumas coisas eu consigo demonstrar, outras não. Quando você lê o artigo do Financial Times que publiquei na minha conta do Twitter, fica claro que os britânicos sabem exatamente o que está acontecendo. E é por isso que eles começam a denunciar Israel, porque queriam manter as mãos limpas. To keep their hands clean at the moment when they knew this is it. No momento em que perceberam que era isso, que Israel iria expulsá-los, decidiram que precisavam registrar sua oposição à segunda grande... Bem, não gosto de usar essa terminologia, acho um pouco... Qual é a palavra? Não é estereotipada, mas a segunda Nakba. Eles sabiam o que Israel estava fazendo e queriam se distanciar disso. Então você deve se lembrar que franceses, canadenses e britânicos denunciaram o que Israel estava fazendo. Depois os alemães se manifestaram. Depois, a princesa nazista, Ursula von der Leyen, se manifestou. Depois o chefe da política externa da OOL, Kaja Kallas, não me lembro direito, também se manifestou. Todos precisavam deixar registrado que se opunham, porque todos sabiam o que Israel estava planejando. Você acha que agora há uma mudança maior? Não sabemos aonde essa mudança na Europa vai levar eventualmente. Mas na medida em que parece haver uma mudança maior na Europa, isso faria alguma diferença? Não, na verdade não. Sabe, precisamos ser realistas sobre essas coisas. Ontem eu estava conversando com minha webmaster, ela gerencia todas as minhas redes sociais, mulher brilhante, palestina, química na Grécia, realmente impressionante. E eu gosto do provérbio chinês. Ou eu mesmo criei um provérbio chinês, é melhor nunca do que tarde. Melhor nunca do que tarde. Não sobrou nada em Gaza, 90% das moradias foram destruídas. Metade das universidades foi destruída. As terras aráveis foram destruídas na parte leste de Gaza. As terras aráveis foram destruídas. Não sobrou nada. Então, mesmo que Israel não consiga realizar uma expulsão em larga escala, porque agora todos os países estão condenando isso, ainda que não consiga, ainda assim, não há chance de Gaza ser reconstruída. É preciso ter experiência suficiente com essas questões. Qualquer um que acredita que Israel vai permitir a reconstrução de Gaza realmente precisa de uma terapia séria. Não há possibilidade disso acontecer. No momento em que as câmeras se afastarem novamente, tudo será esquecido. E o povo de Gaza vai ter que, de um jeito ou de outro, encontrar uma maneira de sair. Então não acho que eles estejam fazendo isso só porque sabiam o que estava por vir. O diretor do Ministério da Saúde de Gaza, Dr. Mounir Bush, afirmou recentemente que há 3.000 caminhões com suprimentos médicos parados na fronteira com o Egito que não foram autorizados a entrar, o que tem causado consequências tremendas e terríveis. E quando eles queriam entrar, não havia problema. Dizem que o Hamas está pegando a ajuda e que precisam revistar os caminhões. E você sabe como fazem descarregar o caminhão, carregar o caminhão, descarregar o caminhão, carregar o caminhão. Qualquer um que queira saber, você sabe, minha falecida mãe costumava dizer durante a Guerra do Vietnã, havia pessoas que diziam que os Estados não estavam cometendo atrocidades no Vietnã. E ela uma vez disse, quem quer saber, sabe. E se você não quer saber, nunca vai saber. E todo mundo sabe o que Israel está fazendo. Tinha uma política anunciada de fome.
And that announced policy began not in Essa política anunciada não começou em março. Essa política foi anunciada em 9 de outubro de 2023, quando o ministro da Defesa Gallant disse que nenhum alimento, combustível, água ou eletricidade seria permitido entrar em Gaza. O que aconteceu foi que houve uma oscilação. Às vezes, os Estados Unidos pressionavam porque a situação estava ficando muito ruim e às vezes davam carta branca. Mas a política anunciada no início de março deste ano, 2024, foi simplesmente uma reafirmação da mesma política de sempre. Ela foi implementada de forma desigual, dependendo do grau de pressão externa. Se você puder nos dar sua percepção sobre o clima entre os principais oficiais dos SDOAS em relação a como lidar com o que está acontecendo em Gaza e com Israel, porque há essas discussões sobre algumas divisões dentro do governo Biden. Por um lado, estamos vendo Brett McGurk negociando diretamente com o Hamas. Por outro lado, ele está completamente reiterando o que vem do governo Netanyahu. E muitas pessoas, cerca de 2 semanas atrás, ou logo após os Estados Unidos se retirarem do Iêmen sem envolver Israel, e houve outros desdobramentos, como a demissão de Mike Waltz e assim por diante, pensaram que poderia haver alguma mudança dentro do governo Biden. Mas à medida que as coisas avançaram, minha própria percepção é de que não há mudança dentro do governo dos Estados. Você pode compartilhar seus pensamentos sobre isso? There is no shift within the U.S. administration. Can you share your thoughts on that? I don't have deep thoughts about it. I've not followed it closely enough. Eu não tenho opiniões fortes sobre isso. Não acompanhei de perto o suficiente. Mas acho que os contornos gerais são bastante óbvios. O presidente Trump quer fazer um acordo com a Arábia Saudita, o que ele chama de acordo do século. Os sauditas precisam mostrar alguma coisa para os palestinos a fim de vendê-los. Eles precisam mostrar alguma coisa. Então talvez você se lembre de quando os acordos de Abraão foram assinados com os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados alegaram que se não tivessem assinado os acordos, Israel iria anexar a Cisjordânia. Esse foi o pretexto deles. Agora é claro, Israel não ia anexar a Cisjordânia. Os Emirados apenas inventaram isso para não serem acusados de trair os palestinos. E a mesma coisa com os sauditas. And the same thing with the Saudis. Everybody knows that the people of Gaza are being starved. Todo mundo sabe que o povo de Gaza está sendo privado de comida, à beira de enfrentar uma fome. Esses são termos técnicos. Existe toda uma gradação de termos. Fome, depois insegurança alimentar, depois inanição e, por fim, fome extrema. Para o leigo, tudo isso parece sinônimo, mas passaram a representar diferentes níveis de sofrimento. De qualquer forma, todo mundo sabe que há inanição em Gaza, e não fica bem para os sauditas assinarem o acordo, a menos que possam mostrar algum resultado para Gaza. Então esse é um fator a ser considerado pelo presidente Trump. Ele quer aprovar esse acordo, mas se, por exemplo, todos os palestinos de Gaza forem expulsos de uma só vez, vai ser muito difícil para os sauditas aceitarem. A outra consideração é que Trump está plenamente ciente de que Gaza se tornou um peso para o governo Biden. Não afundou sua presidência, mas foi um fator. Podemos dizer com razoável certeza que não foi um fator trivial na impopularidade de Biden e na impopularidade de Kamala Harris chegando em novembro de 2024. Então, uma vez que as câmeras estão focadas em Gaza, como estão agora neste momento específico, dá para ver que a cobertura realmente... Israel não está tendo vida fácil. Você acabou de ver isso no interrogatório de Piers Morgan com Hotovely. Foi bem duro. Foi um interrogatório curioso porque ninguém faz as perguntas óbvias. Então ele continuou pressionando ela. Como você sabe que 30 mil terroristas do Hamas foram mortos, mas não sabe quantas crianças foram mortas? Como você sabe que há 20 mil, 30 mil terroristas do Hamas, mas não sabe o número de crianças? E ele não largava o osso. Ele sabia que tinha uma boa pergunta ali e ia insistir nisso. Ele ia passar por cima dela com isso. Ele ia atacar, ele ia destruir. Mas ninguém fez a pergunta óbvia. Como você sabe 30 mil terroristas do Hamas?
Esses números são simplesmente tirados do nada. Sabe de onde eles tiram esse número? Eu disse isso meses atrás. Eu disse isso há mais de um ano. Toda vez que o Ministério da Saúde de Gaza divulga um número de palestinos mortos, eles pegam a metade. 1 a 1. Sim. E eles vão dizer, eu tenho uma proporção de 1 para 1. Agora o Ministério da Saúde de Gaza está dizendo que cerca de 55 mil gazenses foram mortos. Então eles dizem que 30 mil são terroristas do Hamas. Assim, podem afirmar, temos a melhor proporção de civis para combatentes mortos do mundo, o que o Sr. Netanyahu continua repetindo até agora, a melhor proporção. É daí que eles tiram esse número. Como eles poderiam saber esse número? Não há batalhas em Gaza. Militantes do Hamas estão sendo mortos proporcionalmente à sua porcentagem na população. Quando Israel bombardeia indiscriminadamente aqui, bombardeia indiscriminadamente ali, bombardeia indiscriminadamente em outros lugares, vai acabar matando alguns militantes do Hamas. Caso contrário, quantas pessoas estão sendo mortas? Não há batalhas. Quando foi a última vez, sério, quando foi a última vez que você ouviu falar de um israelense morto em Gaza? Não se fala mais nisso. Uma vez a cada 2 semanas? Uma vez por mês? Então, se as mortes estão ocorrendo em bombardeios indiscriminados e ataques de artilharia, como eles saberiam quantos são militantes do Hamas? Não é como se os militantes do Hamas andassem por aí com uma identidade dizendo terrorista. Então, como eles saberiam? O motivo pelo qual o Ministério da Saúde de Gaza não fornece um número de combatentes mortos é porque eles não sabem. Um jovem chega. Ele não tem uma carteira de identidade de terrorista. Então eles não sabem. Os números são simplesmente inventados. Então Piers Morgan foi uma boa pergunta, obviamente. Ela ficou sem resposta. Não foi o melhor momento dela. Mas ainda assim a premissa está toda errada. Todos os números são inventados pelos israelenses, exceto o número de mortos deles próprios. Porque Israel é um lugar pequeno. Eles publicam no site do Ministério das Relações Exteriores os nomes de todos os mortos. Se alguém percebe, ei, meu filho não está lá ou minha filha não está lá, isso vira notícia. Mas, tirando o número de mortos deles, todos os outros números são fabricados. Você mencionou os acordos de Abraão e como o Catar estava dizendo que se isso, na verdade, acho que não era o Catar, era os Emirados Árabes Unidos, certo? Como eles estavam dizendo que se isso não acontecesse, haveria uma anexação total da Cisjordânia. Eu queria te perguntar, os acordos de Abraão estão efetivamente mortos agora? E a administração Trump está adotando o que seu colega Moen Rabbani chamou de abordagem bifurcada, meio que desvinculando a política dos Stampen em relação ao mundo árabe da política dos Dawson em relação à Palestina. Porque recentemente houve uma delegação dos Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita que queria ir à Cisjordânia e levantar a questão do Estado palestino. Mas eles foram proibidos pelos israelenses. E o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan al-Saud, chamou os israelenses de extremistas, dizendo que estavam tomando ações extremistas. Isso se soma à nova medida de legalizar dezenas de assentamentos, cujo status na Cisjordânia antes era meio indefinido, embora de fato, na prática, esses já fossem assentamentos, além de autorizar novos assentamentos. Qual é sua percepção sobre a relação que os Estados não teriam com os Estados do Golfo e com Israel? Eles vão se desvincular completamente a partir de agora? Não estou falando com grande discernimento, então preciso fazer uma ressalva ao que digo. Trump é um negociador nato, isso está em seu DNA. Ele enxerga uma grande oportunidade de negócio imobiliário com os sauditas. Você me escreveu há pouco tempo dizendo que eles precisam dos investimentos do Golfo, do dinheiro do Golfo. Isso provavelmente faz parte. E parte disso é que ele vê uma bonança imobiliária possível no mundo árabe. Então não acho,
minha impressão é que, se ele tem a palavra final, como tem, ele não está pensando no que você chamaria de termos geopolíticos. Ele reconhece Israel como um ativo militar importante. Seria preciso ser mais cego que o rei Lear para não ver isso. Então, é claro, ele quer preservar Israel, esse ativo militar, mas também quer o que ele chama de acordo do século com os sauditas. E tudo continuaria indo maravilhosamente bem, como estava indo maravilhosamente bem antes de 7 de outubro de 2023. Na minha opinião, sem nenhuma informação concreta, esse foi o principal impulso do Hamas em 7 de outubro de 2023. Eles perceberam que todo esse conflito com o mundo árabe estava sendo resolvido acima de suas cabeças, que eles simplesmente seriam deixados ali para definhar e morrer. Mas os sauditas precisam mostrar alguma coisa. Agora, o precedente óbvio do que estou falando, do que estou descrevendo, foi em 1977. Jimmy Carter era o presidente dos Estados Unidos. Carter é um cara extremamente inteligente, muito focado, com poderes sobrenaturais de concentração mental. Powers of mental concentration. And he comes into office. E ele assume o cargo, ele quer resolver todo o conflito com o mundo árabe, porque é logo após a Guerra de 73. Ele é eleito em 1976 e é pouco depois da Guerra de 1973, com o boicote do petróleo árabe e tudo mais. Carter entra com uma agenda. A agenda é principalmente focada em questões internas, mas havia aspectos de política externa também. Um deles era resolver a questão do Canal do Panamá. O grande item da agenda era o mundo árabe. Na época ele falou sobre isso, e naquele momento era considerado um completo sacrilégio, não de um Estado palestino, mas ele usou a expressão uma pátria palestina. E até mesmo essa linguagem, os israelenses, seus apoiadores, desde liberais até a extrema-direita, não aceitariam a expressão pátria palestina. Ainda estamos na era em que a guerra de 1973 foi travada, quando Golda Meir era a primeira-ministra de Israel. E foi ela quem disse de forma famosa, não existe tal coisa como palestinos. Então ainda estamos nessa mentalidade. Ele queria resolver todo o conflito com o mundo árabe. Ficou claro que Israel não iria concordar, e Carter não iria exercer pressão suficiente sobre Israel para forçá-lo a aceitar. Então ele abandonou toda a ideia. Havia uma declaração emitida pelos Estados Unidos e pela União Soviética sobre a resolução de todo o conflito. Os Estados recuaram e decidiram que o máximo que poderiam fazer seria resolver a dimensão Israel-Egito do conflito, porque ali Israel tinha um interesse material real. Israel, como Moshe Dayan, que na época era o ministro das Relações Exteriores de Israel, disse famosamente, se você remove uma roda de um carro, ele não pode se mover. E o Egito tinha... É difícil acreditar agora, mas o Egito era a principal potência do mundo árabe naquela época, era a principal potência militar. E a visão era, se pudéssemos remover uma ideologia baseada em Nasser, estava competindo com os sauditas. Sim, foi o líder durante a época de Nasser, mas no final dos anos 70... Mas, ao longo do tempo, houve, você sabe, expressões, houve um livro famoso chamado A Guerra Fria Árabe, não consigo lembrar o nome do autor. Ele era, acho, o presidente da Universidade Árabe em Beirute, a AUB. O nome dele, talvez eu lembre depois. O livro se chamava Guerra Fria Árabe. Era a Guerra Fria entre os sauditas e os egípcios. Na verdade, os egípcios e sírios contra os sauditas e os estados do Golfo reacionários. De qualquer forma, havia uma possibilidade de um acordo com Israel. No entanto, naquele momento, a questão palestina tinha um enorme poder simbólico. Não era poder material, era poder simbólico. Sadat, o presidente do Egito, Sadat, ele precisava do apoio saudita para esse acordo com Israel. Saudi backing for this deal with Israel. Otherwise, he was going to be totally isolated in the Arab world. Caso contrário, ele ficaria totalmente isolado no mundo árabe. Ele precisava desse apoio saudita.
Então Carter vai até os sauditas e diz: precisamos que vocês apoiem a paz entre Israel e Egito. Os sauditas respondem: não podemos fazer isso, a menos que vocês deem algo aos palestinos. E esse algo tinha que ser um Estado palestino. Carter diz: não posso dar isso a vocês porque Israel nunca vai aceitar. Os sauditas então dizem: não podemos apoiar o acordo por causa desse poder simbólico. A questão palestina ressoava no mundo árabe. E o que acontece? Duas coisas acontecem. Depois que eles assinam o acordo, número 1, o Egito é expulso da Liga Árabe. A Liga Árabe se reúne, o Egito é expulso. E número 2, Sadat é assassinado. Sadat gets assassinated. He had walked too far out on the limb. Ele tinha caminhado longe demais e não conseguia mais voltar. Ele precisava do apoio saudita porque os sauditas trariam todo mundo junto com eles, exceto os sírios. Ele conseguiria trazer todo mundo junto com eles. Então agora, em uma escala muito menor, os sauditas precisam de algo, alguma coisa. Agora, você sabe, há toda essa conversa de que os franceses e os sauditas vão anunciar em junho apoio a um Estado palestino. Ah, sim, isso é realmente relevante agora. Estado palestino, totalmente fora de questão. Então os sauditas precisam de algo. Acho que essas são as duas considerações para Trump. A, o acordo com a Arábia Saudita e o que precisa ser feito para conseguir esse acordo. E B, não ter aquele peso de Gaza sobre ele como aconteceu com Biden. Weighing him down as it did Biden. You mentioned about the Piers Morgan. Você mencionou o debate com o Piers Morgan. Eu tinha duas perguntas rápidas sobre isso. Primeiro, você acha que houve uma mudança no próprio Piers Morgan? Digo, ele tem, claro, convidado pessoas de ambos os lados, mas todos sabemos que ele era mais hostil a um lado do que ao outro, e algumas pessoas agora estão observando uma mudança. Então eu queria saber sua opinião sobre isso. E se você também pudesse comentar, porque desta vez você se referiu ao Benny Morris como Benny, enquanto antes costumava chamá-lo de Professor Morris. Houve alguma intenção consciente nessa escolha? Morris, was there something conscious in that choice? Well, first of all, Bem, antes de tudo, preciso ser justo com os fatos. Às vezes as pessoas não gostam quando sou justo demais. Como sempre digo, acho que Chuck Schumer é um cara muito inteligente. Eu sei disso. Conhecia sua reputação no ensino médio. Ele era mais velho que eu, mas eu conhecia sua reputação. Conhecia a irmã dele, e o ditado, filho de peixe, peixinho é, se aplica. Ela era uma pessoa realmente marcante, não há dúvida quanto a isso. Lembro que uma vez estava em um carro com alguns amigos do colégio e começamos a conversar sobre a irmã do Chuck Schumer, a Fran. we got to talking about Chuck Schumer's sister Fran, and one person said, E uma pessoa disse, todo mundo gostava da Fran. E eu disse, sério? Normalmente esse tipo de competitividade e ambição costuma despertar. E ela era de primeira linha. E alguém disse, bem, a questão sobre a Fran é que ela não competia com as outras garotas da turma. Ela só competia com ela mesma. Ela estava tão à frente de todos que nem pensava em competir com quem estava atrás dela. Então, como eu disse, tento ser justo com Chuck Schumer, embora eu ache que o livro que ele escreveu foi incrivelmente ruim. it was so remarkably bad. We have it. Dentro de uma discussão sobre com o professor Finkelstein em Lit Scroll, só presenciou uma. Just to plug that in. Once I was debating Alan Dershowitz. Uma vez eu estava debatendo com Alan Dershowitz e estava me referindo ao livro que tem o nome dele como autor na capa e continuei dizendo, ele escreveu o livro. Eu ficava repetindo, o livro que você afirma ter escrito. O livro que você afirma ter escrito. E finalmente ele teve que reagir. E ele disse, o que você quer dizer com afirma ter escrito? Então percebi que estava entrando em território de processo por difamação. Então precisei ser muito cuidadoso com as minhas palavras. Ele ameaçou te processar por isso? Não, por outras coisas. Eu disse, preciso ser muito cuidadoso com isso. Então eu disse, professor Dershowitz, por seu próprio bem, espero que o senhor não tenha escrito aquele livro. E é assim que me sinto em relação ao Chuck Schumer. Por ele, espero que não tenha escrito aquele livro horrível. Enfim, reconheço a inteligência dele. Não sei quanto disso realmente permaneceu, por ele não parece mais assim.
Because he doesn't really come across now. Você está falando sobre Benny Morris. No. Chuck Schumer acknowledging. Não. Chuck Schumer, reconhecendo. Então, da mesma forma, você estava me perguntando sobre o Piers Morgan. E eu disse que preciso ser justo nessas coisas. Ele é o único em um programa relativamente mainstream que me convidou nos últimos 19 meses. Correto. O único. Eu tive em alguma televisão mainstream? Não. Eu tive em programas como MSNBC, eu tive em algum programa liberal. Al Jazeera te convidou. Sim, mas eu não contaria isso. Estou falando do mundo ocidental, sabe? Já participei de programas como o do Stephen Colbert ou algo assim? Não. Zeteo. Zateo, no. No, I've not been on any. Zateo, não. Não, eu nunca participei de nenhum. E ele me convidou, acho, posso estar enganado, mas acho que foi a 8ª vez que ele me chamou para o programa dele. Então preciso reconhecer isso. E ele sempre foi respeitoso comigo. Ele não me trata como um maluco à parte. Mas quanto à mudança, como eu disse, todo mundo mudou agora. Acho que, como falei, há um medo do que vem a seguir, de que Israel vai tentar aquela grande segunda Nakba. E agora todo mundo está ficando muito mais... Quero dizer, até Ursula von der Leyen, a chamada princesa nazista, chefe da Comissão Europeia, até ela está criticando Israel. Então eu diria que ele se enquadra nesse grupo de pessoas em posições de destaque que mudaram de opinião. Agora, se você perguntar ao Piers Morgan, ele diz que é porque os fatos mudaram. Bem, eu não acredito que os fatos tenham mudado. A mesma ordem que foi emitida no início de março de 2024, nenhum alimento, combustível, água ou eletricidade será admitido em Gaza, foi a mesma ordem emitida em 9 de outubro de 2023. Os fatos não mudaram. Com todo o respeito ao Piers Morgan, por 19 meses, ele vinha dizendo que Israel estava usando força desproporcional. Isso não é, na minha opinião, isso não está correto. Israel estava usando força proporcional. Israel was using proportionate force. Proportionate to a genocide. Proporcional a um genocídio. Existe um clichê, não exatamente um clichê, mas uma versão simplificada da teoria da revolução científica de Kuhn, que basicamente diz que você tem um paradigma, e então começam a surgir todas essas anomalias que não podem ser acomodadas pelo paradigma. Em algum momento, as anomalias se tornam tão esmagadoras que o paradigma é destruído e você precisa de um novo paradigma. Então, dito isso, se você parte do paradigma de que uma guerra estava ocorrendo em Gaza, todas essas anomalias começam a aparecer. O número de médicos mortos, sem precedentes. O número de jornalistas mortos, sem precedentes. O número de trabalhadores da ONU mortos, sem precedentes. Os médicos estrangeiros que testemunharam dizem que crianças estão sendo alvo de tiros na cabeça e no peito. 90% das residências civis destruídas. Ataques sistemáticos a hospitais. Em algum momento, todas essas anomalias sem precedentes devem forçá-lo a confrontar a questão. O paradigma de guerra é o correto? Esse é o paradigma certo para entender o que está acontecendo em Gaza. E uma vez que você reconhece, como acho que agora está mais do que claro, o paradigma correto é um genocídio. E dentro desse paradigma, a força utilizada é absolutamente proporcional. Proporcional ao objetivo. O objetivo em Gaza não é desabilitar ou derrotar seu oponente militar. O objetivo é derrotar ou desabilitar seu oponente militar. Isso é uma guerra. Mas não é uma guerra em Gaza. Não há um oponente militar. Não há mais soldados israelenses sendo mortos. Na verdade, nem havia no início. Era menos de um por dia durante o primeiro semestre. Era menos de um por dia. Agora, duvido que seja até um a cada 2 semanas. Então, ao afirmar que a força usada, como Piers Morgan repetiu, por 19 meses, era desproporcional, isso partia do pressuposto de que Israel estava travando uma guerra,
o que ele enfatizava. Ele continuava dizendo que Israel tinha o direito de se defender. Israel não estava se defendendo. Israel estava cometendo um genocídio, que é algo muito diferente. Então eu diria que preciso dar crédito a quem merece. I have to give credit where credit's due. He was willing to have me on. Ele estava disposto a me receber. Mas eu não posso dizer, não consigo calcular, não sei que tipo de pressões estavam sendo exercidas sobre ele. Então será que estavam pressionando ele para não me receber e mesmo assim ele continuou me recebendo? Ou ele não estava sendo pressionado e era simplesmente bom para a audiência? Eu não sei. Não posso afirmar. Mas vou dizer porque é justo, assim como com Chuck Schumer, vou dizer que ele é inteligente. Não vou negar isso. Vou dizer que ele me recebeu. E ninguém mais faria isso. Quero dizer, é um fato. Eu escrevi a única história política de Gaza, uma história acadêmica de Gaza. Existem algumas outras coisas, mas não há nenhuma pesquisa séria. Então você pensaria que, só por esses motivos, eu seria a primeira pessoa a ser consultada. Sarah Roy escreveu a única história econômica, séria e abrangente sobre o assunto. Então, quando surgiam questões, por exemplo, vamos pegar uma questão óbvia. Dizia-se repetidamente que a razão de Gaza ser um caso perdido, um desastre econômico antes de 7 de outubro, era sempre atribuída ao mau uso do dinheiro por parte do Hamas. Certo? Mau uso da ajuda. Eles deveriam ter perguntado a ela, ela teria sido a primeira pessoa. Ei, ela tem as credenciais. Ela fez graduação em Harvard. Ela fez pós-graduação em Harvard. Ela trabalha no Centro de Estudos do Oriente Médio, em Harvard. Então ela tem todas as qualificações. Eu não vi ninguém consultá-la em lugar nenhum. Acho que eles só deveriam ter conferido o livro dela, que foi o que eu fiz. Se você olhar o livro, ela tem um novo... Bem, não é mais novo, mas ela tem um novo prefácio, um prefácio bem extenso, de mais ou menos 2018, algo assim. E se você olhar todos os relatórios econômicos, houve um relatório entre centenas, talvez até milhares, que disse que a corrupção do Hamas ou a má gestão do Hamas era um problema. Não o principal problema, mas um problema. Todo o resto disse a mesma coisa. Era o bloqueio. Gaza era um caso perdido economicamente por causa do bloqueio. Mas eles não perguntaram a ela. E ninguém, meu livro nunca mencionou isso. É o único livro, nunca mencionou. Você verá listas de leitura, verá que a London Review of Books terá um grande número de livros resenhados. A New York Review of Books sobre Gaza, sabe, novos livros, nunca mencionados. Então, diante de tudo isso, o fato de que, A, o Piers Morgan me convidou, e B, ele me tratou com respeito. Ele realmente tratou. Então eu tenho que reconhecer isso. Isso é um fato. Quanto ao meu tratamento com Benny Morris, é engraçado você perguntar por que eu chamava de Benny, porque naquele primeiro debate, famoso ou infame, entre Win, Robani e eu de um lado, e Benny Morris, Nothing Called Destiny, do outro lado, foi no programa do Lex Fridman. Quando o programa terminou, foi uma maratona. Foram 5 horas, eu acho. Sim, acho que foram 5 horas. Foram 3 horas? 4 horas e pouco. Então Moon e eu estávamos... Aliás, no final do debate, Benny Morris veio até nós dois para apertar nossas mãos. Eu tinha decidido que não ia apertar a mão dele. Se esse momento chegasse, eu não faria isso. Ele parecia tão paternal como um tio. E fisicamente não era nada impressionante. Então eu esqueci. Simplesmente apertei a mão dele. E nós 3 saímos juntos. Agora você pode perguntar, o que aconteceu com aquela coisa chamada destino? Bem, depois que saímos, ele desceu. E eu nunca vou esquecer. Ele estava andando. Eu só o vi de costas, mas ele tinha um andar muito instável, como se tivesse caído a ficha. Aquilo foi um desastre. Aquela coisa chamada destino e sua tábua Ouija, que estava me enlouquecendo, como se ele estivesse tentando levitar a mesa. Ele estava com seu... De qualquer forma, quando estávamos saindo, Moon se virou para mim e disse, Norman, foi muito engraçado o que você fez ao mudar o nome dele.
Eu disse, Muin, do que você está falando? Muin disse, você ficou chamando ele por um nome diferente. Eu disse, Muin, do que você está falando? Eu nem percebi que tinha feito isso. Aquele cara simplesmente me tirou do sério. Sabe, as gerações mais jovens criaram a expressão ser gatilhado. Aquele cara me gatilhou. Quero dizer, ele é um completo bufão. Então eu não percebi. E da mesma forma com o Benny Morris, eu não percebi que o chamei de Benny em vez de Professor Morris. Mas eu realmente o achei insuportável. Achei mesmo. Sabe, isso me deixa perplexo. Honestamente, é uma perplexidade. Eu conversei sobre isso com o Muin, eu conversei sobre isso com o Jamie Sternweiner. Por que alguém destruiria a própria carreira desse jeito? Ou LeGarrette Nazi. Talvez Carson está destruído. Se você virasse a câmera por um momento, então aqui estão os livros dele, certo? Você vai ver que tenho 3 versões. 3 cópias diferentes de um livro, 2 cópias diferentes de outro livro. Eu li todos eles várias vezes, várias vezes. E o que se deve concluir disso? Eu até tenho, acredite se quiser, índices muito elaborados que criei. Tá tudo digitado, indexando os livros dele. Não, tá tudo digitado. Ou seja, eu sento, copio longos trechos e isso vai se estendendo. Lembre-se, a pesquisa acadêmica é, em última análise, um ato de fé. Você não pode voltar e checar todas as fontes de arquivo. Ele realmente vasculhou arquivos. E no fim das contas, você confia de boa fé que ele relatou com precisão o que encontrou. Mas então, quando ele mente incessantemente, a única conclusão racional é, talvez tudo o que ele escreveu no passado também seja mentira. Porque as fontes. E isso é algo só se torce para a mente forte. É assustador, mas ele está sabotando toda a sua reputação. Ele está sabotando isso. Sempre escrevi desde o primeiro dia que havia uma agenda política no trabalho do Morris, mas ainda assim havia pesquisa real e valor real. Mas agora ele coloca em dúvida toda a sua trajetória acadêmica, todo o seu histórico acadêmico. Israel só ataca o Hamas? Foi assim que ele começou? Pode haver algumas, você sabe, maçãs podres, mas isso são apenas aberrações? Que não há, como ele disse durante o debate com Lex Fridman, não há fome em Gaza. E ele disse isso de novo. E desta vez, Piers Morgan disse, se você não permite a entrada de comida por 2 meses, o que você acha que vai acontecer? Ervik squankt stas with their stwardo. Sim. E quando Piers Morgan o confrontou, ele ficou quieto. Ele ficou quieto. Ele disse que Israel quer construir um centro de distribuição no norte. Sério? Logo depois de lançar uma nova operação militar há poucos dias para limpar o norte? Então vai construir um centro de distribuição lá? Que não havia pesquisa, eu estava mentalmente desequilibrado quando disse que havia uma pesquisa dizendo que metade dos israelenses apoia o genocídio. Então, a pesquisa da Universidade Penn State. Na verdade, não foi a Penn State. Foi um mal-entendido. A Penn State encomendou a pesquisa. Ela foi feita por um instituto de pesquisa israelense respeitável. Foi um instituto israelense muito respeitável, pelo que me disseram. E foi noticiado em todos os lugares. Na verdade, isso foi relatado pela primeira vez no Haaretz, na edição em hebraico, para a qual o próprio Morris já contribuiu várias vezes. Mas ele disse que era uma mentira total e um exemplo da minha instabilidade mental. Cada palavra que saía da boca dele era uma mentira. Não é como se eu tivesse os professores em tão alta consideração que de repente percebo que ele é apenas uma fraude. Então eu o chamei de Benny. Provavelmente de forma inconsciente, eu simplesmente perdi o respeito por ele. Em um certo momento eu disse, você se rebaixou a um negador do Holocausto. E então eu disse, Benny, tente por um minuto não mentir. Apenas tente, por um minuto, não mentir. Eu realmente isso. É algo que me intriga. Ele fez trabalhos sólidos e agora lança uma sombra sobre tudo. E qual é exatamente a motivação dele? Ouço pessoas dizendo coisas diferentes. Não tenho certeza.
just to shift the conversation a little bit, and I'm coming to. Só para mudar um pouco a conversa, e já estou encerrando, falando sobre te provocar, como você disse, hoje também te provoquei nos bastidores e tivemos um debate sobre o ChatGPT. Na minha visão, trata-se realmente de uma questão sobre ensino e como desenvolver capital humano. And how to build human capital. I would never, I know you. Eu jamais, sabe, eu sei que você é em parte economista por formação, mas eu fico revoltado. Tudo dentro de mim se revolta contra expressões como capital humano. Seres humanos. So if you could Human share, beings. excuse me, if you could Com licença, se você pudesse compartilhar com nossos telespectadores por que você reagiu dessa forma comigo, acho que isso poderia interessar a muitos deles. interest a lot of viewers. You treat, when I'm able to, and Quando eu posso, e esse é um ponto crucial, quando eu posso, eu dou aulas. Nunca lecionei de forma contínua. Nunca fui efetivado. Lecionei semestre a semestre. Você é contratado, é demitido, não tem voz na decisão. Descobre 1 ou 2 semanas antes se vão precisar de você ou não. Mas por outro lado, como eu não era efetivado, exceto por aquele período terrível de 2007, quando me negaram a efetivação e fui praticamente colocado na lista negra até cerca de 2019, foi um período muito sombrio na minha vida. Dei aulas de vez em quando, mas como era professor adjunto, pegava as piores turmas, que eram aquelas com muitos alunos, o que significa muito trabalho de correção. Então, provavelmente tive mais experiência dando aulas do que professores efetivos. experience teaching than tenured professors. A tenured professor gets 2 courses once. Sabe, um professor titular dá 2 disciplinas em um semestre. Uma disciplina, digamos, na NU, 2 disciplinas em um semestre, uma no semestre seguinte, e depois tira um sabático a cada 3 anos para fazer pesquisa. As turmas deles são, sério, bem, você vai saber porque está na Universidade de Chicago. Você pergunta para eles, quantos alunos tem na sua turma? 6? 10? Quando eu dou aula são 30, 35, às vezes 2, às vezes 3 disciplinas por semestre. Então eu tenho muita experiência em sala de aula. Agora a IA se tornou um verdadeiro desafio para mim nesse semestre. Virou um desafio porque no passado, primeiro, era relativamente fácil detectar plágio, não era tão frequente. Era um problema, mas você não chamaria de epidêmico. E, em segundo lugar, havia maneiras de contornar o problema. And secondly, there were ways to get around the problem. So if you have a very focused question for a paper, Então, se você tem uma pergunta muito específica para um trabalho, seria difícil encontrar uma fonte que possa preencher, por assim dizer, o espaço de um trabalho de 3 ou 5 páginas. however focused is the question. Agora, por mais específica que seja a pergunta, e você vai concordar, eu te dei exemplos de perguntas muito específicas. Por exemplo, como você responderia, qual seria a melhor resposta à submissão das Ilhas Salomão à Corte Internacional de Justiça no caso das armas nucleares de 1996? E como mostrei na tela, um trabalho completo aparece se você digitar essa pergunta no ChatGPT. Um trabalho completo é escrito. Então isso se tornou um verdadeiro desafio. E para enfrentar esse desafio havia 2 grandes obstáculos. Em primeiro lugar, é algo que consome muito tempo. First of all, it's very time intensive. You have to sit down with the student and go through. Você tem que sentar com o aluno e analisar o trabalho linha por linha, perguntando o que isso significa. Leia a próxima frase. O que essa frase significa? Leia a próxima frase. O que essa referência significa? Leia a próxima frase. Porque os alunos se mantêm firmes. Eles estão muito confiantes de que conseguem passar pelos obstáculos usando IA, que não podem ser rastreados. Então há a intensidade do trabalho. E a outra coisa, isso cria uma enorme quantidade de animosidade entre você e o aluno. Em 40 anos de ensino, nunca tive uma relação tão conflituosa com vários alunos. Não um, vários, por causa dessa questão. Eu persistia e eles também. Eles se mantinham firmes. Se eu não tivesse a idade que tenho, que é 71 anos, se eu estivesse no início da minha carreira, eu não conseguiria. Porque quando você é professor adjunto, depende do que são chamadas de avaliações dos alunos. You are dependent on what are called the student evaluations. And if enough students start giving you zeros,
E se alunos suficientes começarem a te dar zeros, que é a retaliação deles pela interrogação e, no fim das contas, pela humilhação que tiveram que sofrer nas minhas mãos, eu sofreria de forma marcante, palpável, nas avaliações dos alunos, mesmo que eu não gostasse disso. Eu sabia que ia receber muitos zeros. Numa escala de 1 a 10, como era a estrutura da aula do professor? 0. Como era, você sabe, 0, 0, 0, 0, 0, eu não gosto disso. Isso me faz sentir mal. De qualquer forma, nossas diferenças se resumem àquela expressão que você usou, capital humano. Para você, tudo isso é uma questão meio mecânica. Vou investir meu tempo e energia para investigar essa deturpação do seu trabalho? Vou investir? Ou sabe, tenho coisas mais importantes para fazer. O aluno colou. Quem se importa? Vamos seguir em frente. The student cheated, who the hell cares? Let's move on. And Só para acrescentar, para que você não me interprete mal, não acho que seja só porque tenho muitas outras coisas para fazer. Eu realmente acredito que a verdadeira educação, afastando-se do conceito de formação de capital humano, a verdadeira educação, de uma forma mais chomskiana, ou como propunha Wilhelm von Humboldt, vem desse incentivo interno, dessa inspiração para observar as coisas e ler, em vez de alguém te vigiar e te obrigar a fazer algo. Look. Olha, esse é o ideal. E você me chamou de burguês por ter isso. Isso é um ideal. Claro que é o ideal. Eu tenho um aluno maravilhoso. Tenho muitos alunos maravilhosos. Eles podem competir com qualquer um da Universidade de Chicago e acho que vão se sobressair. Então eu tinha um aluno, Lucan Sindara, vou dizer o nome dele, aluno brilhante. E eu estava conversando com ele sobre os dilemas da IA e a resposta dele me marcou. Ele me disse, por que você iria querer usar IA? Isso tira toda a graça de escrever um trabalho. Eu gosto de mostrar meu conhecimento. Isso é o ego. Quero mostrar o quanto eu sei. E eu realmente admirei essa resposta. Foi como um artista. Um artista usaria IA? Claro que não. Um artista criar, ele tem esse impulso interno de criar. They have that inner drive to create. They're not gonna Eles não vão se apropriar de uma música feita por IA. E eles adoram a ideia de exibir para admiração suas capacidades criativas. Esse é o ideal. Mas para a maioria das pessoas, existe um abismo entre o ideal e a realidade. Para elas, isso é apenas um trabalho braçal que precisam fazer para conseguir o diploma e se formar. E eu sinto que existe algo importante em manter um padrão. Eu digo aos alunos, não usem IA comigo. Não vai funcionar. Tenho fama de rastrear trabalhos de pessoas que não fizeram o que disseram ter feito. Mas também digo que ainda tenho lembranças vívidas da faculdade. Cometi erros, fiz coisas que não deveria ter feito para conseguir notas que não merecia. Então digo, não vou fingir que sou melhor do que vocês. Apenas reescrevam o trabalho, sem penalidade. just rewrite the paper and no penalty. Just rewrite the paper. So I do everything. Reescrevo o trabalho. Eu faço tudo o que posso para ser justo, mas digo aos alunos, eu não ensino por dinheiro. Eu ensino porque acredito no ensino. E não vou fingir que o trabalho que você entregou é seu. Não é. E acho que o professor Chomsky, que levava a profissão de ensinar tão a sério que isso te assustaria, Chomsky na linguística não é apenas uma conquista ou realização intelectual. Eu não sei nada sobre a área. Nada. Zero. Eu nunca ousaria perguntar a ele. Sei que a resposta não teria sido positiva. Então fiquei longe disso. Não foi apenas uma realização, conquista ou domínio intelectual. Ele criou um campo. Você sabe o que isso significa? Centenas de estudantes de pós-graduação ao redor do mundo formaram departamentos porque eram seus alunos. Você tem ideia de quantas dissertações isso significa? Do you know how many dissertations that means? He had to have read in every country. Ele deve ter lido em todos os países do mundo. Tem 1, 2 ou 3, até mesmo no Brooklyn College, na City University, 2 amigos meus agora, John Nissenbaum e Sam Axt. Consigo pronunciar o sobrenome dele. Sam é palestino, John é judeu. E eles trabalham juntos. Ambos são alunos do Chomsky. Quero dizer, literalmente, eles foram alunos dele. Ele leu as dissertações deles. Onde quer que você vá, aluno do Chomsky, aluno do Chomsky, aluno do Chomsky. Mas não no sentido de um estudante de, como quem leu alguns livros e se inspirou. Não, literalmente, aluno dele.
Além de suas outras 10.000 conquistas, o professor Chomsky criou um campo em duplo sentido. O avanço intelectual, mas também a criação física de departamentos por seus alunos. Então não acho que ele teria aceitado um artigo de IA. Ele não aceitaria. Sim, eu não acho que nossas diferenças eram sobre aceitar ou não um artigo de IA. Era sobre se aqueles alunos do professor Chomsky se tornaram seus alunos, porque primeiro eles estavam no MIT e segundo, provavelmente eram mais inspirados pelo professor Chomsky. Totalmente correto. Você não teve que enfrentar esse problema. Mas agora, quando você ensina, há um grande número de alunos que só querem o diploma. Eu não os culpo. E, na verdade, na minha opinião, esse tipo de atitude utilitarista pode ser superada se você for suficientemente estimulante em seu ensino. Se você realmente se importa em alcançar mentes jovens, então, por mais utilitarista que seja a abordagem deles ao entrar na sala de aula, você pode fazer com que suas mentes funcionem. As mentes deles, eu não sei como, na era dos iPhones, das redes sociais e da fofoca institucionalizada passando por trabalho intelectual. Você me contou sobre um comentarista em particular que lê 2.500 contas do Twitter por dia. Twitter accounts a day. Twitter is just gossip. O Twitter é só fofoca. Não é um argumento. Não é a elaboração de um pensamento desenvolvido. Um tweet está para o pensamento, assim como um arroto está para uma sonata. Então, apesar de todo esse barulho, a mente ainda é ágil. Houve muitas aulas em que eu voltava para casa e pensava, caramba, esses alunos são realmente bons. E eu mandava um e-mail em grupo para eles no que chamam de Blackboard, dizendo, aula muito boa. Agora também houve aulas ruins. Às vezes eu me culpava. Houve aulas ruins. Mas mesmo com uma atitude utilitarista, você consegue alcançá-los. Mas às vezes, mesmo quando você os alcança, a preguiça aparece. Ah, vou só usar IA. E eu vou lutar contra isso. Acho que o último ponto aqui, que pode interessar os espectadores, sobre a questão utilitarista, é esse ponto categórico que você descreveu antes, que é, eu não usaria porque se trata de exibir meu conhecimento, ou porque é mais uma questão de ser fiel a mim mesmo do que a qualquer outra pessoa. Não é meu questão de fieliederd. Ele tem staff there I'm praying there, med schoolword worslits. Sim, então existe esse sentido muito categórico nisso. E também há o utilitarista, o que eu não culpo. Primeiro de tudo, a escola é cara. Segundo, quero dizer, no meu tempo a escola era gratuita. A universidade municipal era gratuita. A universidade estadual era gratuita. Gratuita. GEATUITA. Em segundo lugar, ninguém, tô te dizendo, ninguém exceto os pré-meds, jamais pensou em trabalho. Pré-med, você tinha que fazer bioquímica, química orgânica, química inorgânica. Tinha para entrar na faculdade de medicina. Então começava no primeiro ano, certo? Qualquer outra coisa, nunca pensávamos em emprego. Nunca. Nunca. Sabe por quê? Never. You know why? Havia empregos. Havia empregos. Sempre soubemos que quando nos formássemos, quando estivéssemos prontos para conseguir um emprego, conseguiríamos um emprego. Não havia preocupação com isso. Então, sem mensalidade, sem medo de conseguir um emprego. Os pais nunca perguntavam qual era sua área de estudo. Meus pais, no último dia, perguntaram em que o Norman se formou. Eu não faço ideia. Eles não se importavam. Por que deveriam se importar? Era como um acampamento de verão, mas era de graça. 4 anos, sem custo, e ele vai arrumar um emprego, sem preocupações. Ele vai arrumar um emprego. Os jovens de hoje enfrentam mensalidades astronômicas. Não há empregos. A menos que consigam encontrar uma correspondência exata entre o curso e o emprego que querem depois. Sabe, é por isso que os cursos agora são completamente insanos. Completamente insanos. Nunca vi cursos assim. Em que você está se formando? Design gráfico. Quero dizer, design gráfico é na verdade um dos cursos mais substanciais. Cursos absolutamente malucos.
porque a faculdade virou uma escola técnica. Não é mais faculdade. Faculdade significava o que chamávamos na época de uma educação em artes liberais. College meant what we called back then a liberal arts education. Agora é sobre o mercado de trabalho. Now it's just the job market. It's vocational school. Agora é só o mercado de trabalho. É escola técnica. Então, eu não os culpo por serem utilitaristas. Eu entendo de onde isso vem. Mas mesmo assim, eu acredito que é possível alcançar os alunos. Você ainda pode alcançá-los se realmente se importar com o seu assunto. Você pode alcançá-los pelo menos uns bons 90%. Sempre vai ter alguns casos perdidos, eu sei disso. Mas uns bons 90%. E você pode ter uma turma animada, intelectualmente curiosa. Intellectually curious class. There was this moment where you called me. Houve um momento em que você disse, estou parafraseando, que eu estava entregando minhas faculdades mentais à vontade da máquina. E eu te chamei de cavaleiro. O exemplo que dei foi que eu usaria a IA para escrever minha inútil solicitação de bolsa de idiomas, mas nunca usaria a IA para escrever minha tese ou meu artigo. Para você, ambos são inaceitáveis. O que você pensa sobre isso? For you, both are no. Look, Just your thoughts. Your mind is, in my opinion. Na minha opinião, sua mente é tomada de forma incremental. E você precisa exercer o máximo de disciplina para evitar que sua mente seja apropriada. Eu sei que vou te dizer algo, e você vai pensar, esse cara é completamente maluco. Se estou escrevendo um e-mail e escrevo OCTBR, estou em outubro, certo? E o corretor ortográfico imediatamente corrige para October, certo? Eu não uso. Tivemos a experiência hoje quando eu disse, isso é IA, não se preocupe com ortografia, ela entende. E você disse, eu sei, mas eu me importo com isso. Sim, eu nunca vou deixar a máquina assumir minha ortografia. Não vou. Porque eu sei, você sabe, Trotsky disse uma vez, Leon Trotsky, o revolucionário russo, ele disse que os seres humanos são intrinsecamente preguiçosos. E ele disse que isso é uma coisa boa. É isso que os força a inovar, a crescer tecnologicamente e assim por diante. Porque eles não querem trabalhar. Eles devem se livrar de thing. Eles não querem fazer o trabalho pesado. Então isso é uma coisa boa. Eu realmente não concordo com isso. Acho que se torna muito sedutor deixar a máquina substituir isso, substituir aquilo, e substituir isso e aquilo. E quando você percebe, a máquina está substituindo sua mente. E eu não vou deixar isso acontecer. Até o meu último dia vou continuar corrigindo minha ortografia sozinho. Fico feliz que ela me avise que cometi um erro, mas eu mesmo vou corrigir. Quero terminar fazendo apenas uma pergunta sobre seu livro mais recente, I'll Burn That Bridge When I Get to It. Noam Chomsky escreve que ele é muito necessário e feito com o vigor e a precisão habituais de Finkelstein. E Cornel West escreve, este livro é ao mesmo tempo brilhante e corajoso. Você escreveu recentemente um prefácio para a segunda edição. Se você pudesse nos contar, ao escrever o prefácio, deve ter repensado o livro e sua relevância no momento contemporâneo. O que te chamou mais atenção? Eu li e achei que um ponto importante que você mencionou é essa questão da política identitária, a qual você se refere como a falsa esquerda. E então existe a verdadeira esquerda. Há uma menção a esses dois termos. Então, se você pudesse nos dizer por que é importante para a esquerda se dissociar desse tipo de política identitária, tenho certeza de que isso interessaria aos nossos espectadores. E pensei, se você pudesse ler algumas linhas desse parágrafo, porque realmente gostei do que você escreveu ali sobre política identitária. Bem, no parágrafo anterior eu disse que desde jovem até hoje é profundamente inspirador para mim que a esquerda histórica, e eu não considero a esquerda um conjunto fixo de posições. Acho que existe o que se pode chamar de uma tradição de esquerda e continuo a aderir a essa tradição de esquerda, reconhecendo que muita coisa mudou e muitas das, por assim dizer, posições fixas da esquerda já não se aplicam mais à situação atual.
A esquerda consiste em uma tradição, historicamente, algumas posições fixas, que, como eu disse, sua relevância hoje é algo a ser seriamente questionado, mas também era uma posição de tipo humano. A human type. The left, it stood on the shoulders. A esquerda se apoiou nos ombros do iluminismo europeu e nos ombros da cultura europeia. Ontem à noite estava lendo aqui o volume mais recente das obras coletadas de Rosa Luxemburgo, traduzidas para o inglês. E há muitas coisas maravilhosas em ler a grande Rosa Luxemburgo, mas uma das coisas que mais chama atenção é a facilidade com que ela faz referência à história, à economia, à literatura. Do nada, aparece uma citação de O Mercador de Veneza, de Shakespeare, uma citação de Goethe, uma citação e outra citação, e mais uma citação. Eles haviam absorvido os picos da cultura europeia e a amplitude do conhecimento humano. Isso me lembra Marx, certo? This reminds me of Marx. Right. But, and then beyond that, because I was reading Marx today also. E além disso, porque eu estava lendo Marx hoje também, uma biografia de Marx, apenas folheando algumas páginas, a disposição de sacrificar, inclusive suas próprias vidas, pela causa, a aceitação do fato de que vão morrer na luta, e isso nunca os abala. And it never phases them. Rosa Luxemburgo, a quem cito, diz, ela escreve para uma amiga, realmente espero morrer em meu posto, em uma luta de rua ou na prisão. Agora, Rosa Luxemburgo era muito diminuta, fisicamente muito pequena e frágil. Ela tinha uma deficiência no quadril e morreu da forma mais horrenda. Os precursores dos nazistas, chamados de Freikorps, durante e após a Primeira Guerra Mundial, a capturaram e a espancaram repetidas vezes. Peter, a woman who observed it, said I had never in my life. Uma mulher que presenciou disse, nunca na minha vida vi alguém ser espancado daquela maneira. E você pensa em Rosa, com todo o conhecimento, toda a delicadeza, todo o refinamento, apoiada nos ombros de toda a cultura europeia, sendo espancada e espancada por essa besta de homem. E todos eles aceitavam que esse era o destino deles como revolucionários. Mencionei estar apoiado nos ombros da cultura europeia e citei Lenin. Certa vez, ele estava ouvindo a Apassionata de Beethoven, e Gorky, o romancista russo, conversava com ele. E Lenin escreveu a Apassionata de Beethoven todos os dias. Muitas vezes não consigo ouvir música. I'm often unable to listen to music. It gets on my nerves. I would like to Isso me irrita. Eu gostaria de acariciar meus semelhantes e sussurrar palavras doces em seus ouvidos por serem capazes de produzir coisas tão belas, apesar do inferno abominável em que vivem. No entanto, hoje em dia não se deve acariciar ninguém, pois as pessoas só vão morder sua mão. Ataque sem piedade. Embora teoricamente sejamos contra qualquer tipo de violência, na prática é uma tarefa infernalmente difícil. Sabe, essa era a tradição. Isso me inspirou quando eu era um garoto de 18 anos, e me inspira agora, enquanto caminho para os 80 anos, supondo que eu chegue lá. E então tem essa coisa chamada cultura do cancelamento, wokeness. called cancel culture, wokeness. And so the passage you Which want, also E então o trecho que também veio em nome do ativismo. É irônico, porque você está falando sobre agir, certo? Quando você cita a disposição de Lenin ou Rosa de ir para a linha de frente e até morrer, no caso da Rosa, é a sua disposição de agir. E, ironicamente, a política identitária também carregou a bandeira do ativismo, mas você escreveu algo ali que foi marcante. you wrote something that was striking there. identity politics is cut from a different cloth. A política de identidade é de uma natureza diferente. Não se trata do trabalho árduo de educar e organizar. Trata-se de curtidas, compartilhamentos e visualizações. Não se trata de ler, pesquisar e argumentar. Trata-se de tweets, memes e hashtags. Seus líderes não estão mais como antes, em Harlan County organizando uma greve de mineiros ou nas trincheiras da Espanha defendendo a República. Os líderes da política de identidade podem ser encontrados em um sofisticado festival de grandes ideias em Aspen ou em uma soirée antirracista nos Hamptons. Sua noção de sacrifício pela causa é cobrar meros $15.000 por uma sessão online de psicobaboseira, ou um cachê de $50.000 por uma palestra pública de psicodrilação. For a public lecture of psychodrivel. And I go on to say,
E eu continuo dizendo, o material que eles produzem, pegue o caso de Ibram X. Kendi. Ele já lançou 13 livros, como ele chama, a partir do seu papinho, Como Ser um Antirracista. É só uma questão de tempo até ele lançar a trilogia Como Ser um Antirracista Maçaneta, Como Ser um Antirracista Assento de Vaso Sanitário e Como Ser um Antirracista Lâmpada. Isso é simplesmente não é que não seja sério, é só totalmente ridículo. Eu estava te dizendo hoje, na tradição histórica da esquerda, havia o que se chamava de questão de classe ou questão social. Depois, subsidiariamente a isso, havia a questão nacional, o que hoje chamaríamos de autodeterminação nacional, a questão nacional. Havia a questão da mulher, havia a questão judaica, havia a questão do negro, as grandes questões de uma época. Alguém consegue imaginar Marx, Lenin, Rosa, Trotsky escrevendo um tratado sobre a questão do banheiro? Se deveríamos ter 1, 2, 3, você sabe a famosa frase do Che Guevara, 1, 2, 3, muitos Vietnãs. Agora a grande questão é, nos aeroportos devemos ter 1, 2, 3, muitos banheiros? Não é sério, não é uma tradição da qual eu queira fazer parte. Bem dito. Vamos encerrar por aqui. Muito obrigado por assistirem. Só queria reforçar no final. Comprem o livro I'll Burn That Bridge When I Get to It. É cheio de entretenimento, além de uma análise real. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyothishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo até agora e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.